Oi, amigos que seguem e fazem o Versos e Prosas. Eu sou Cláudio Nucci, músico, cantor, compositor e produtor musical. E estou aqui para falar com vocês, contar um pouquinho das minhas histórias. Bom, a ideia desse álbum surgiu já desde 2014, que eu tinha feito o disco do centenário de Dorival Caymmi, que a Dri Gonçalves, que é minha companheira e com quem eu também divido o palco muitas vezes, ela estava falando comigo: Cláudio, você não acha que está na hora de fazer um disco comemorativo dos seus sucessos? E eu comecei a pensar seriamente nisso, e a ideia veio amadurecendo durante esses anos até chegarmos em 2020. Bom, para o disco comemorativo ter um sentido, nada melhor do que a gente fazer as coisas junto, né, das pessoas. Mas a gente, no meio de uma pandemia, e isso é bom que se diga, que a gente conseguiu fazer as coisas juntos, mesmo separados. Então, por exemplo, todas as coisas foram gravadas, cada um no seu lugar, cada um no seu estúdio. Então eu tive, para esse álbum, várias participações importantes. Eu tive participações instrumentais muito importantes, como a de Jacques Morelenbaum, Ricardo Silveira, Márcio Rezende, também o Carlinhos Malta, né? Isso só para citar alguns, e Áurea Regina também. Como tive também cantores que dividiram as faixas comigo. Eu vou citar aí a própria Dri Gonçalves, né, que fez comigo A Hora e a Vez. Ela também está junto da música Da Nossa Natureza, junto ao Rafael Lorga e a Vitória Brown. Inclusive nós temos um show com esse nome, Da Nossa Natureza, né, que é uma canção minha do Rafael, e temos um show com esse nome também, os quatro. E temos também as participações, digamos assim, mais de figuras mais conhecidas, como é o caso, por exemplo, do Chico Chico, que, embora seja um estreante na carreira, é um cara que tem assim, já uma projeção muito boa, né, junto ao seu público jovem. E eu estava pensando em quem poderia cantar comigo Quero Quero, e achei que Quero Quero, como fala de timidez, como fala de descabelado, acho que tinha a cara do Chico, e mostrei para ele, ele gostou e topou fazer comigo. E foi assim uma delícia contracenar com ele nessa canção. E com a Áurea Regina também, que fez a gaita. E temos também o Pedro Luiz, numa versão bem minimalista do Sapato Velho, que cantou lindamente comigo, abriu um vocal bonito e assim, um prazer trabalhar pela primeira vez com o Pedrinho Luiz, um cara muito bacana. Tem também o meu amigo Renato Braz, que é um grande intérprete, que a gente sabe que é, e que já tinha tempo que ele não participava de nada assim, que a gente não fazia nada juntos, né? A gente já andou fazendo uns shows e tal, e eu chamei ele para cantar Acontecência, e contracenamos na música, abrimos vocais, né? Junto também do Carlinhos Malta, no belíssimo arranjo que ele fez. E tem também a participação do Paulinho Mosca, né? que é um grande amigo de longa data e que me propôs uma interpretação rasgada para a toada, e eu embarquei assim de coração e de alma, de corpo inteiro nessa proposta, e ficou um duo muito bonito. Foi a música, inclusive, que puxou o álbum no seu primeiro momento. Então essas participações são muito importantes, porque denotam a união que a gente tem, e que ninguém faz nada sozinho. Caramba, umas obras que nenhuma assim sou eu comigo, né? São todas com parceiros, né? Luiz Fernando Gonçalves, Paulinho Tapajós, Zé Renato, Juca Filho,
e outros tantos, né, queridos parceiros, que sem eles eu também não seria nada. Então é bom a gente fazer as coisas juntos, né, em equipe, né, uma equipe muito boa, Rafael Lorga na percussão e na produção, né, escolhendo aí os músicos, né, um grande músico, Rômulo Gomes no baixo, que a gente conseguiu, né, e tantos outros músicos que o Rafael me apresentou e que eu já tinha também de contato, participaram desse projeto. Então foi muito prazeroso fazer. E o critério para o repertório dele foi simples: quais foram as músicas que eu já havia gravado e que ficaram famosas. É claro que teve música que ficou fora disso, mas, por exemplo, tiveram algumas que eu gravei em discos passados, né, como é o caso de Toada, que eu gravei com um arranjo belíssimo do Paulo Bellinati, no disco Casa da Lua Cheia, e que foi regravada agora. Teve Levezinho, que foi uma música que foi também lançamento lá de 1981. Então, todos esses sucessos eu peguei e acrescentei alguma coisinha nova também que fizesse algum sentido para a gente também não dizer que a gente estava de mão abanando de coisas novas, né? Então, falando sobre músicas novas, da nossa natureza, com certeza é um dos pontos altos do trabalho, porque traz um texto muito atual, muito reflexivo, humano, né, da nossa condição de ser humano falível e maravilhosa também, porque a gente tem sempre esses dois lados presentes na gente e a gente tem que olhar para os dois e dar a mesma importância, né, e não achar que a gente é só uma coisa. Então é uma música que eu fiz com o Rafael Lorga, nós fizemos esse texto juntos, né, uma canção composta inclusive para um Réveillon que a gente foi fazer na pousada Casa Bonita, lá na Maromba, região de Visconde de Mauá. Então foi uma música composta com muito carinho e que foi muito bem executada por mim, pelo Rafael, pela Vitória Brown e pela Adri Gonçalves. Aí tem também Direto no Coração, que conta com a participação do meu amigo e parceiro aqui no estúdio, que é o Giovanni Bisotto. Ele fez guitarra e fez o baixo também, e é um cara super importante assim, para a gente aqui que mora em Nova Friburgo, saber que a gente tem aqui um cara que, além de ser uma pessoa incrível, é um grande músico, né? Ele toca com a Marina Lima, já tocou por uns tempos, vai tocar de novo agora. Estou dando já um avant-première dos movimentos do Giovanni. E é uma música que eu fiz com meu parceiro Luiz Fernando Gonçalves para traduzir esse momento de cantar queridas canções que tocam direto no coração, né? E tanto é que é o nome do projeto, é esse. Bem, a Caçada Humana é um capítulo à parte, né? Porque ser parceiro do Aldir Blanc já é uma coisa muito importante e foi um prazer para mim ter feito duas músicas com o Aldir. Uma delas é Caçada Humana, a outra é inédita ainda, se chama Meu Quintal. E um dia eu vou gravar, com certeza. Mas Caçada Humana vem muito a calhar, porque o mundo passa por várias convulsões sociais e a gente sempre tem esse contraponto da sociedade capitalista que fica visando o lucro, né, e os resultados, e na verdade o resultado humano ainda é deixado de lado, né? Muita gente trabalhando escravizada, muita gente, mesmo sendo trabalhador normal, ganhando muito menos do que deveria ganhar. Então essa questão faz um desequilíbrio e aí geram as convulsões, e o Aldir, ele justamente retratou essa coisa,
esse momento do revólver da remarcação, que era uma remarcação de preços, né? Que todo dia os funcionários tinham que remarcar preço, porque o preço subia de um dia para outro, né? Uma coisa impressionante a inflação daquela época. Mas a música é atualíssima, porque retrata muitas épocas que estão acontecendo agora em outros lugares, e a dificuldade, né? A fome que a gente está passando também, como país, como nação, fome de outras coisas, de cultura, de educação, de saúde, fome de conhecimento, de reconhecimento também. Então é uma coisa que a gente precisa louvar o texto corajoso do Aldir Blanc, né? E gravar essa música foi muito importante. Ela, inclusive, inaugurou os trabalhos da comemoração, porque ela veio na frente como um single e abriu os caminhos. E eu tenho muito a agradecer também a Mary, a viúva do Aldir Blanc, e as suas 2 filhas, que gentilmente foram muito solícitas, não em ceder a obra gratuitamente, não, porque a obra ela foi paga, eu fiz questão de pagar os direitos autorais merecidos pela composição para todo mundo que fez as obras, né, todos os parceiros. Tanto é que foi um edital da Lei Aldir Blanc que possibilitou, inclusive, a gravação desse trabalho, né, o Retomada Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, né, que é um órgão de Estado muito importante para todos os estados brasileiros, as secretarias de cultura, né? E a gente fez isso graças à Lei Aldir Blanc. Então a família do Aldir foi muito acolhedora com o projeto e recebeu com muito carinho e com muita alegria esse lançamento, apesar da dor da perda do Aldir, que estava bem mais recente do que agora. Bom, nós que mexemos com música, a gente tem sempre o desafio de se seduzir para que a gente tenha tesão de cantar as próprias músicas. É uma coisa da gente gostar de mudar para a gente poder conseguir ouvir outros caminhos de uma música, de uma harmonia, de uma levada. E isso eu naturalmente fiz para esse álbum, porque as músicas já tinham sido gravadas há muito tempo. Toada, por exemplo, eu fiz de uma maneira totalmente rasqueada, que é uma coisa diferente nela, né? O Sapato Velho, que tinha sido gravada pelo Quarteto em Si e pelo Roupa Nova, e até por mim, mas com uma instrumentação muito mais completa, eu preferi fazer ela de uma forma minimalista, né? Com um violãozinho ali, 2 violões, uma coisa mais simples, né? E Me Dá a Mão, por exemplo, que era uma música que foi feita com violão e voz, eu eliminei os violões e veio uma cama de cellos do Jacques Morellenbaum, maravilhoso, né? Arranjador, que fez esse arranjo. E, por exemplo, em A Hora e a Vez, que era uma balada, eu e Idri Gonçalves cantamos ela em cima de uma base rasqueada, bem ritmada, uma coisa até meio Beatles, né? Assim, não sei se mas pelo menos na minha ideia, era uma coisa meio Beatles. Então é bacana, né? A gente poder recriar as músicas e mostrar elas de outra forma. Bom, ficou faltando então, como eu disse, algumas músicas ficaram faltando que eu já tinha gravado e que elas não tinham ainda sido lançadas. Então, eu tenho a ideia de lançar, pingadinho agora, uma por uma, essas músicas importantes da minha carreira que não foram contempladas nesse projeto. Então, esse é um dos projetos que eu tenho. Tem um projeto infantil também com Rafael Lorga, Vitória Brown
e Dri Gonçalves, e é um projeto muito bacana, que a gente já fez até show nele, então é um projeto fonográfico que está ainda por vir. Tem também algumas coisas que eu tenho feito de produção musical, como é o caso do EP de nome Tiros de Luz, que é de Felipe Serchise e Márcio Borges, né? O Márcio Borges fez letras para as músicas do Felipe, e eu produzi esse EP, que tem 4 faixas. Eu canto com o meu filho Vicente Nutti uma das faixas, e outras faixas são cantadas pela Bárbara Barcelos, outra pela Paula Santoro e outra pelo Renato Braz. E tem várias participações legais assim de músicos bacanas, né? Que tocam e fazem parte desse projeto. Também me deu muita satisfação fazer. E ele vai ser lançado agora junto com o livro do Felipe Serchise, e vai ser vendido só em meio físico. É isso mesmo, só meio físico. As pessoas às vezes reclamam, né? Puxa vida, o Direto no Coração não tem um CD? Eu digo, não tem CD. Infelizmente, que também é uma produção além, né? Custa mais caro. Mas outro dia eu fui fazer um show com a Dri Gonçalves e o Rafael Lorga numa praça de Cristina, num festival muito legal de cultura, culinária e arte em Minas Gerais. E me apareceu um sujeito com um CD, com a capa do Direto no Coração. Ele tinha feito uma capa, tinha gravado o CD físico e queria que eu autografasse. Eu achei isso genial. Então, ao contrário desse caso, esse EP que eu produzi agora do Felipe Serchise só vai ter em meio físico. Então, é uma novidade legal também o Tiros de Luz. E outras peripécias fonográficas que vêm por aí, que por enquanto não adianta falar, mas que virão. Esperem mais coisas, aguardem que tem mais, tá bom? Prazer enorme falar com vocês, um prazer incrível, muito importante para a gente que trabalha com arte, saber que todas as pontas têm que se conversar. Quem promove o encontro, como é o caso do Versos e Prosas, quem produz as músicas, que é o nosso caso, e quem recebe, que são vocês que estão aí vendo, ouvindo e prestigiando Versos e Prosas. Continuem prestigiando. Muito obrigado. Grande beijo.